Olá pessoal, nessa aula nós vamos abordar o assunto aí descrito na tela sobre fator de potência, falar também sobre o triângulo de potências, a relação entre as potências em uma carga e também sobre a correção do fator de potência, falar também sobre o porquê de se corrigir o fator de potência, o porquê dessa necessidade. Vamos lá então, prosseguindo. Antes de mais nada, falar sobre uma definição das potências que compõem uma carga. Então, numa carga a gente tem basicamente duas potências e somando-se essas duas potências a gente tem uma potência total, a potência instalada, que nós vamos falar sobre ela um pouquinho mais para frente. Bom, as potências são a potência ativa, ou seja, aquela que efetivamente vai produzir trabalho útil na carga. Essa potência ela é dada em watts, né? A unidade de medida de potência ativa. E também nós temos uma outra parcela que é a potência reativa. Potência reativa que vai produzir aí o campo magnético necessário ao funcionamento de transformadores e motores, por exemplo. Então, potência ativa e reativa são, como eu disse, duas parcelas de potência que podem existir em uma carga. Quando eu falo podem existir, é porque nem sempre essas duas parcelas elas estão presentes. Por exemplo, se uma carga ela é puramente resistiva, vamos dar um exemplo de um chuveiro elétrico que converte energia elétrica em energia térmica somente, ou seja, no chuveiro elétrico não tem ali a necessidade de se ter um campo magnético para fazê-lo funcionar efetivamente, então ele não vai consumir nenhuma potência reativa. Toda a potência que esse chuveiro consome, ela é dada na forma de potência ativa, em trabalho útil. Essa potência é convertida em potência térmica. Já os motores e os transformadores, pelo fato de eles necessitarem do campo magnético, né, para funcionar, eles vão consumir uma parcela de potência reativa, além da potência ativa, que faz, por exemplo, com que o motor gire ou com que o transformador faça a conversão de tensão em corrente elétrica. Esqueci de mencionar que a potência reativa ela é dada em volt-ampere reativo, é a unidade de potência reativa, o VAR, escrito dessa forma aí mesmo, o V e o A maiúsculo e o R minúsculo, seria a abreviação desta unidade. Continuando, para a gente ter uma melhor noção sobre a questão da potência ativa. Como eu falei, é aquela que efetivamente vai produzir trabalho útil, não é? Então, a potência ativa ela é transformada em potência mecânica, por exemplo, no caso aí de um liquidificador, que tem um motor lá dentro dele que transforma então a energia elétrica que ele consome, né? A potência elétrica que ele consome, em potência mecânica. Um motor elétrico, de forma genérica, ele também faz esse tipo de transformação, potência elétrica em potência mecânica. Isso então seria a parcela de potência lá do motor que é efetivamente útil para uma carga, né, para o motor que vai acionar uma determinada carga. Seria então a potência ativa, lembrando que o motor também consome potência reativa. Potência ativa também pode ser transformada em potência térmica, como é o caso aí do ferro elétrico, do próprio chuveiro que a gente mencionou aí agora há pouco. Também pode ser transformada em potência luminosa, como é o caso aí das lâmpadas, né? No caso dessas imagens aí seria a lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente ela também consome um pouquinho lá de potência reativa. Também a lâmpada de LED também consome lá potência luminosa, né? Potência ativa nesse caso transformada em potência luminosa. Enfim, então para você ter uma ideia de que a potência ativa ela é então a parcela de potência total que é efetivamente transformada em potência útil, ou seja, aquela que vai ser efetivamente utilizada pela carga. E a carga, como nós já vimos, vai depender aí do seu tipo. Se vai ser potência mecânica, potência luminosa, potência térmica, isso vai depender da própria carga. Como eu falei, a soma dessas potências, ativa e reativa,
ela vai nos dar uma potência total, chamada também de potência instalada, ou, de uma forma mais comum, de potência aparente. Essa potência aparente, então, nada mais é do que a soma entre as potências ativa e reativa. Então, ela é composta, potência aparente, pelas potências ativa e reativa. Porém, essa soma ela não é uma soma algébrica comum. Não é a potência ativa mais a potência reativa que vai nos dar a potência aparente. Essa soma ela vai ser no formato de uma soma vetorial. Nós vamos explicar isso aí um pouquinho mais para frente. A gente vai entender isso aí melhor. Nós podemos dizer que a potência aparente ela é calculada como o produto entre a tensão e a corrente que circulam naquela determinada carga. A potência aparente é definida como a letra S, tensão e corrente dadas como V e como I. Como nós já sabemos, tensão V, tensão elétrica, diferente de potencial, é dada em volts. E corrente elétrica I dada em amperes. Por isso, a unidade de potência aparente é o volt-ampere. É o VA, abreviando aí essa unidade. VA, então, vem de volt-ampere justamente por conta desse produto entre a tensão e a corrente. Vamos ver agora o porquê dessa potência aparente ser dada então por uma soma vetorial entre as potências ativa e reativa. A explicação está nessa figura que vai vir a seguir, que é um triângulo de potências. Esse triângulo é um triângulo retângulo, então nós vamos observar que ele tem um ângulo de 90 graus, ou seja, se é um triângulo retângulo, ele vai ter dois catetos e uma hipotenusa. Essa é a imagem do triângulo retângulo, como eu falei, um ângulo desse triângulo é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Aquele ângulo ali denominado como φ, nós vamos falar mais para frente, ele tem ali uma utilidade muito grande no cálculo de um parâmetro que a gente chama de fator de potência. Nós vamos falar também sobre ele mais adiante. E vamos fazer a definição dos lados desse triângulo. Os lados desse triângulo são as potências que nós acabamos de mencionar. Potência ativa seria o cateto adjacente a φ, a esse ângulo φ que nós estamos vendo aí na figura. A potência reativa seria o outro cateto, o cateto oposto a φ. O P e o Q, então, são os lados que formam o ângulo de 90 graus. São, então, os dois catetos desse triângulo, como eu já falei. E a hipotenusa, então, seria a potência aparente, que seria, então, o S. Então, nós já conseguimos ver aí, através desse triângulo, que para acharmos a potência aparente, nós não vamos somar de forma direta o P e o Q, mas sim fazer aí a relação dada pelo Teorema de Pitágoras. Então, a potência aparente será a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Aplicando aí, então, como eu já falei, o Teorema de Pitágoras, a gente consegue achar o valor de S. E o que seria, então, o fator de potência? Vocês estão lembrados que eu falei do ângulo φ, desse triângulo que nós acabamos de ver aí agora há pouco, né, que nós estamos vendo agora? Esse φ ele vai ser muito útil para determinarmos esse parâmetro fator de potência. Vamos memorizar aí novamente esse triângulo e verificar que o cosseno desse ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, para quem não se lembra. O cateto adjacente a esse triângulo seria a potência ativa, seria o P, e a hipotenusa seria o S. O fator de potência seria então a parcela de potência aparente que é transformada em potência ativa. Ele vai nos dar então aí um dado, né, de eficiência da minha carga. Ou seja, qual é a parcela da potência total que está sendo efetivamente transformada em potência útil. Esse é o fator de potência. Ele pode ser expresso em unidade, né? Ele vai de 0 a 1, já que pode ser calculado através do cosseno de um ângulo. Sabemos que o cosseno ele tem esse limite, né? Ele vai lá de 0 até 1, podemos dizer dessa forma. Na verdade, o cosseno vai de menos 1 a 1, né? Mas o fator de potência, para ele fazer sentido, ele vai de 0 a 1. Se a gente for considerar que existe um fator de potência indutivo e capacitivo, até podemos dizer que vai de menos 1 a 1 mesmo. Mas vamos considerar que ele vai de 0 a 1. E
como eu falei, o fator de potência, então, já que ele é a parcela de potência aparente que é transformada em potência ativa, então ele pode ser calculado como P dividido por S. Como o P nunca vai ser maior que o S, porque o S é a potência total, composto pelo P e por mais uma outra potência, que é a potência reativa, então essa divisão, essa razão P sobre S, ela nunca vai ser maior que 1. É impossível que ela seja maior do que 1. E ela também pode ser calculada, como nós já dissemos, pelo cosseno de φ. O cosseno daquele ângulo que nós mostramos lá no triângulo de potências. Esse seria o fator de potência. Bom, então daquele triângulo dá para tirar algumas expressões. Vamos falar um pouquinho sobre essas expressões. A primeira expressão que nós vimos anteriormente foi a expressão que calcula a potência aparente, nada mais é do que o produto entre tensão e corrente, dada em volt-ampere, em VA. Uma outra expressão que vem lá do teorema de Pitágoras, se a gente quiser achar o S, né, a potência aparente, pelos valores de potência ativa e reativa, a gente consegue através dessa outra expressão, P ao quadrado mais Q ao quadrado, potência ativa ao quadrado mais potência reativa ao quadrado. O fator de potência é um outro cálculo que nós já falamos aí anteriormente, é o cosseno do ângulo que está entre o lado referente à potência ativa daquele triângulo e a hipotenusa do mesmo triângulo, que é a potência aparente, né? É o cosseno desse ângulo, que pode ser também definido como potência ativa dividido por potência aparente. Bom, daquela figura lá do triângulo, né, nós podemos também dizer que a potência ativa é calculada como potência aparente vezes o fator de potência. Aliás, dessa terceira expressão, se nós pegarmos o S, né, passar ele multiplicando aqui, ó, o fator de potência, a gente tem que P é igual a S vezes o FP. S vezes o cosseno de φ também. Podemos expressar dessa maneira. Se o S é a tensão vezes corrente, né, então nós podemos dizer que a potência ativa pode ser também calculada como tensão vezes corrente, que é o S, e vezes ainda o fator de potência. Essa seria uma outra expressão possível para a potência ativa, lembrando sempre que potência ativa é dada em watts ou watts. E daquele triângulo nós também podemos dizer que o Q é igual à raiz quadrada de potência aparente ao quadrado menos potência ativa ao quadrado. Lembrando que primeiro a gente precisa elevar os valores aí de potências ao quadrado, depois subtrair os dois resultados, depois tirar a raiz para achar o Q. O Q também poderia ser calculado como o valor de S vezes o seno daquele ângulo φ que nós vimos lá no triângulo de potências. Então essas são as expressões mais comuns que a gente utiliza para relacionar S, P, Q, que são as potências aparente, ativa e reativa, respectivamente, e também o fator de potência. Prosseguindo, vamos falar um pouquinho sobre a correção do fator de potência. O que é isso? Por que é necessário fazer a correção do fator de potência em algumas situações? Então, esse seria um primeiro ponto que eu vou mostrar aqui, né? As consequências de um fator de potência baixo. Então, já adiantando, deseja-se numa instalação elétrica ou numa carga que consome muita potência reativa, ou seja, que tenha lá um fator de potência baixo, deseja-se que esse fator de potência não seja baixo. Na verdade, o desejável é que esse fator de potência, numa instalação elétrica qualquer, ele seja o mais próximo possível de 1. Por que isso? Vamos ver. Vamos mostrar isso através de contas. Então, eu estou mostrando aí um primeiro caso, onde a gente tem uma ligação de um motor de 10 CV, 10 cavalos, em 220 volts, e o fator de potência desse motor é igual a 0,5. Qual seria a potência necessária para a ligação do transformador da rede elétrica? Ou seja, o transformador que vai alimentar esse motor, né? que vai transferir energia para esse motor, podemos dizer assim. Então, esse seria um caso 1. E nós vamos, no caso 2, fazer a mesma conta, porém mudando o fator de potência de 0,5 para 1. O fator de potência igual a 0,5 ali, nós estamos até exagerando. Em casos práticos, esse fator de potência não costuma ser tão baixo. Mas isso é só para a gente ver mesmo a diferença entre um fator de potência mais baixo e um fator de potência unitário.
Lembrando que o fator de potência igual a 1, ele é conseguido, se a gente for analisar puramente uma carga, somente se essa carga for resistiva, ou seja, se ela não consumir campo magnético para o seu funcionamento, como eu citei lá no comecinho da nossa aula, o caso do chuveiro elétrico. Bom, resolvendo então esse problema. Primeira coisa aqui que nós vamos fazer é transformar a potência de cavalos para quilowatts. Para isso, basta nós pegarmos o valor em cavalos e multiplicar por 0,735. 10 cavalos seria lá o nosso motor, no nosso exemplo. Então, 10 vezes 0,735, isso vai dar lá aproximadamente 7,3. Eu estou desprezando aí a última casa. Quilowatts. Então, o motor, na verdade, ele tem 7,3 quilowatts. Muito bem. No primeiro caso, nós já dissemos que o fator de potência é de 0,5. Nessa situação, o meu S, a minha potência aparente, seria, lembrando do cálculo, potência ativa dividido por fator de potência. A potência ativa do motor, que o motor consome no caso, né, é 7,3 kW. Dividindo isso daí por meio, isso vai dar 14,6 kVA. Na verdade, essa é a potência aparente, então, que o transformador deve ter, o transformador que vai alimentar esse motor deve ter, para que o motor tenha lá uma potência ativa de 7,3 kW, né? A potência nominal dele. Isso, lembrando, com o fator de potência de 0,5. No segundo caso, se nós tivéssemos um fator de potência unitário, fator de potência igual a 1, o que nós teríamos seria S igual a P dividido pelo fator de potência, de novo. Só que agora nós temos, novamente, a potência ativa igual a 7,3 kW. Eu estou dividindo isso daí pelo valor do fator de potência, que é igual a 1. Isso vai dar 7,3 kVA. Ou seja, nós teríamos um transformador igual a metade da potência do transformador do primeiro caso, né? Ou seja, nós teríamos um transformador muito mais barato, inclusive, do que no primeiro caso. O transformador ele tem uma maior eficiência nesse caso, né? Nesse segundo caso. Outra coisa também interessante de se mostrar seria a corrente elétrica nos dois casos. No primeiro caso, a corrente seria, lembrando, né? Cálculo da corrente, potência aparente dividido por tensão. Potência aparente no primeiro caso foi de 14.600 VA, 14,6 kVA. Né? Aí eu já converti para volt-ampere. Dividido por 220 volts, que é a tensão de alimentação do motor, nós teríamos 66 amperes. Enquanto no segundo caso, nós teríamos uma potência aparente de 7,3 kVA, 7.300 VA, então, já convertendo, dividido por esses mesmos 220 volts, nós teríamos 33 amperes, ou seja, metade da corrente no segundo caso. Ou seja, no primeiro caso, o fator de potência igual a 0,5, nós teríamos que ter o dobro da potência para o transformador e esse transformador geraria o dobro de corrente para alimentar essa carga. E no segundo caso, a potência do transformador se reduz pela metade e a corrente também se reduz pela metade. Qual seria então a nossa conclusão nesse caso, né? Quando o fator de potência ele é maior, isso significa que nós vamos ter um transformador com uma melhor capacidade, uma fiação de menor espessura, porque a corrente ela vai ser menor no segundo caso. Portanto, nós teríamos um menor custo, um custo bem menor do que no primeiro caso. Então, o fator de potência baixo ele gera todos esses entraves. O transformador fica superdimensionado, ele tem uma capacidade muito maior para alimentar a mesma carga, ele necessita de uma maior capacidade, de potência no caso. A corrente sendo maior necessita de um cabo com maior espessura. Enfim, você encareceria o sistema sem necessidade. Por essa razão, existe uma legislação no Brasil, dada pelo decreto número 479, né, de 20/3/92, ou seja, uma lei bem antiga, que diz o seguinte, uma das diretrizes desse decreto fala sobre o valor mínimo, do fator de potência que deve ser de 0,92 indutivo. Lembrando que o fator de potência, gente, ele não tem unidade, tá? É só o valor mesmo. Seria um valor percentual, né? 0,92. 92 significa o seguinte, 92%
da potência aparente, da potência total daquela carga ou daquela instalação, aquele conjunto de cargas, né? Ela está sendo transformada em potência ativa. Então, esse fator de potência mínimo, de acordo com a lei, é de 0,92 indutivo de 6 às 24 horas, até meia-noite, e de 0,92 capacitivo de 0 a 6. Ou seja, esse fator de potência deve ser no mínimo de 0,92 para que a empresa, a instalação elétrica, né, naquele determinado estabelecimento, ele não tenha que pagar nenhum tipo de valor excedente, ou seja, nenhuma multa. As concessionárias, então, elas cobram multa se o fator de potência daquela instalação for menor do que esse valor aí, 0,92. Certo? Ou seja, as indústrias, principalmente as indústrias, né, que têm uma grande quantidade de cargas indutivas, as cargas de natureza indutiva que consomem reativos, né, gente? Então, eles são essas indústrias, né, que vão se preocupar mais em manter o fator de potência no mínimo nesse valor de 0,92. As residências não precisam de ter essa preocupação tão grande, por quê? Porque o consumo de reativos lá é muito menor. Então não precisa ter essa preocupação tão grande no caso das residências. As indústrias elas precisam ter uma preocupação maior. Bom, as causas do baixo fator de potência. Como eu falei, o excesso de cargas de natureza indutiva instaladas lá no estabelecimento, né, que vai consumir aquela energia, principalmente nas indústrias, como eu disse, motores, transformadores são os que mais consomem aí o fator de potência. A potência reativa, né, motores, transformadores, reatores, enfim. Os motores superdimensionados operando a vazio por muito tempo também consomem lá um valor de potência reativa muito grande. O transformador também da mesma maneira, superdimensionado, como a gente viu inclusive no exemplo, ou operando a vazio também consome muita potência reativa, ou seja, opera com baixo fator de potência. Então, qual seria a solução para isso? Se eu tiver lá, por exemplo, uma indústria que não tem jeito, né? Precisa de um grande número de motores, transformador rodando lá direto, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, por exemplo. Não pode parar. Bom, essas cargas elas vão consumir muito reativo. Esses reativos eles têm uma natureza indutiva. O que contrapõe o consumo de potência reativa indutiva seria o que a gente chama de potência reativa capacitiva. Potência reativa capacitiva, então, ela tem a função de se opor ao consumo de potência reativa indutiva. E isso faz com que esse consumo ele se balanceie, ele se equilibre. Né? A potência reativa capacitiva, então, ela tem o intuito de anular ou reduzir o impacto desse consumo de potência reativa indutiva. Ou seja, possível solução para a correção do fator de potência é gerar potência reativa capacitiva na instalação. E como se faz isso? Instalando-se os chamados bancos de capacitores. Bom, nós vamos falar um exemplo aí mais para frente sobre como essa potência reativa capacitiva ela pode ser calculada para a instalação desse banco de capacitores. Tá? No caso, nós só vamos falar sobre a potência reativa capacitiva, mas tem como inclusive calcular a capacitância desse banco de capacitores que vai ser instalado lá na instalação elétrica que consome um excesso de potência reativa indutiva. Mas só adiantando, o efeito disso lá no triângulo de potências, vamos lembrar lá do triângulo de potências. Então, nessa primeira situação, ou seja, sem a correção, nós teríamos esse triângulo aqui. Ó. Potência aparente S1, potência ativa P, que está até um pouquinho apagado aqui, mas é a potência ativa, tá? E a potência reativa Q1. Quando nós instalamos o banco de capacitores, isso vai gerar uma potência reativa capacitiva, QC, que é essa que está simbolizada por essa setinha virada para baixo. E esse QC vai ter o quê? A função vai ter o intuito de reduzir a altura desse triângulo, de Q1 para um valor Q2 aqui, por exemplo. Reduzindo essa altura, esse novo triângulo, ele vai ter um valor menor de potência reativa indutiva, portanto vai ter um menor ângulo entre o P e o S, e isso vai ter consequência direta no valor do fator de potência. O fator de potência ele vai aumentar. O fator de potência aumenta quando você reduz esse ângulo entre o P e o S. Ou seja,
Ao se instalar a potência reativa capacitiva reduz o Q? O Q total da instalação elétrica, reduz o consumo de indutivo, né? E aumenta o fator de potência. Vamos ver um exemplo. Uma fábrica consome uma potência ativa de 75 kW com fator de potência de 0,82 indutivo. Vamos calcular primeiro o consumo de potência aparente e reativa nessa fábrica. Para calcular esse consumo, primeiro calculamos o S. Lembrando, né? Pegamos a potência ativa, dividimos pelo fator de potência. Lembrando que esse fator de potência de 0,82 ele geraria uma multa para essa concessionária, né? Para a concessionária receber, no caso, né? Geraria uma multa para a fábrica pagar para a concessionária, tá? Então, é desejável, nós vamos fazer isso aí mais para frente, que esse fator de potência seja maior do que esse. Se fosse aqui no Brasil, por exemplo, esse fator de potência deveria ser no mínimo de 0,92. Fazendo a conta aí, ó, 75 kW dividido por 0,82, 91,46 kVA. O que, de acordo com o triângulo de potências lá, com o teorema de Pitágoras, né? Pode ser calculado dessa maneira, raiz quadrada de S ao quadrado menos P ao quadrado. Jogando os valores aí, ó, calcula os dois valores aqui ao quadrado, subtrai esses dois valores, tira a raiz, nós vamos ter o Q final aí de 52,35 kVAr. Esse consumo de S de Q sem a correção do fator de potência. O fator de potência ainda é baixo, ele é menor do que 0,92, portanto, isso geraria uma multa para esta fábrica, né? Para a conta de luz que essa fábrica teria que pagar. Então vamos fazer uma letra B desse exemplo. Qual seria então a potência reativa capacitiva necessária para corrigir o fator de potência dessa fábrica para 0,92, que seria lá o mínimo necessário para que essa fábrica não pagasse nenhuma multa lá na conta de luz. Vamos calcular então agora um valor de S corrigido. O valor de potência aparente corrigido seria o valor de potência ativa. A fábrica é a mesma, não existe lá nenhuma adição de cargas, né, e nenhuma redução de cargas. Então, o consumo de potência ativa, o consumo de trabalho útil, ele deve ser o mesmo, 75 kW. Só que o S novo, o S corrigido, ele vai ser calculado de acordo com o fator de potência que nós queremos ter, que é 0,92. Fazendo essa divisão, repare que nós conseguimos diminuir o valor de S nessa situação, que é então de 81,52 kVA. Fazendo então um novo valor de Q, Q corrigido, nada mais é do que esse valor que nós acabamos de calcular ao quadrado, menos o P, que não mudou, continua sendo 75 kW, ao quadrado, tirando a raiz então dessa subtração, né? Eleva então os dois ao quadrado primeiro, subtrai os dois valores, tira a raiz quadrada disso. Nós vamos ter um Q corrigido, reparem, bem menor do que na primeira situação. Esse Q corrigido vai ser de 31,95 kVAr. A diferença entre o Q que nós tínhamos antes, com o fator de potência de 0,82, para esse que nós acabamos de calcular, vai ser aquele que deve ser gerado pelo banco de capacitores que vai ser instalado lá na fábrica. Logo, o Q capacitivo vai ser o Q na primeira situação menos o Q corrigido da segunda situação. Fazendo essa subtração, nós vamos ter um valor de 20,4 kVAr. Ou seja, essa seria a potência reativa capacitiva a ser gerada pelo banco de capacitores, de tal maneira que o meu fator de potência da minha instalação seja de 0,92, de forma que essa fábrica ela não pague nenhuma multa por consumo excedente de potência reativa indutiva. Tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez pela atenção. Até o próximo vídeo.